Uma nova criatura nasceu. Espaço Eu e Mais Um. Mais um programa Espaço Eu e Mais Um. Este projeto que a Igreja de Deus de Amor está apoiando, motivando os seus membros a participarem dele. Porque é um mandamento do Senhor. Ide fazer discípulos, como diz em Mateus 28:19. Parabéns a você que está acompanhando o Novo Convertido. Eu sei que não somente você tem transmitido o ensinamento, mas também tem aprendido dele como também melhor discipulá-lo. E as pessoas vivem diferentes dias, né? Dias diferentes, um dia de muita alegria, um dia de luta, um dia de provação, outro dia de muita felicidade, um dia de vitória. E nós, discipuladores, temos de entender e sermos flexíveis àquele dia do nosso aluno, né? Por exemplo, você tem que entender o nível espiritual já em que está o seu aluno. Por exemplo, a Bíblia fala de vários níveis de amadurecimento cristão. É muito importante vocês prestarem atenção nisso. O primeiro nível de amadurecimento cristão que a Bíblia fala é quando nós somos ainda crianças, é a primeira etapa. Depois, quando nós já somos jovens espiritualmente, que é a parte da lavoura de Deus. E o terceiro nível de total amadurecimento é já quando nós somos chamados edifícios de Deus. Você, discipulador, sabe identificar em que nível o seu aluno está? Ele está ainda como criança? Ou ele já passou dessa etapa, ele já está mais forte, já está vencedor, já passou por alguns processos? Ele é lavoura de Deus? Ou ele já não precisa mais, porque ele pode discipular outro, ele já é chamado na Bíblia como edifício de Deus, já tem solidez, já tem estrutura? Você, discipulador, precisa entender esses níveis de amadurecimento espiritual do seu aluno, ou seja, do novo convertido. E as pessoas vão sendo forjadas, não é? Por exemplo, vamos falar da primeira etapa, quando nós somos chamados de filhinhos, quando João fala desta etapa da vida espirituais, filhinhos, né? Nós somos crianças ainda na fé. Você se lembra quando você aceitou Jesus? Você se lembra quando você começou a dar os primeiros passos, você não entendia muito? Você era uma criança, um menino na fé. E o menino precisa de educação. Então, o novo convertido, se ele está nesse nível de ainda menino na fé, ele precisa de educação, que é a palavra. Ele precisa se alimentar com o leite. Você não vai dar uma comida pesada ao novo convertido, não, senão ele vai morrer. É o mesmo você dar uma feijoada a um bebê de 2 meses, de 3 meses, não é? Se seu aluno ainda está no nível de criança, de menino na fé, ele precisa de toque. O bebê precisa ser tocado, abraçado, afagado, acolhido. Então você precisa abraçá-lo bastante, motivá-lo, trazer a ele confiança para dar os primeiros passos, não é? Ele precisa de comida, a palavra de Deus, todos os dias, o leitinho ali. Precisa de amor. Então você vai mostrar o amor presente de Deus, o amor incondicional de Deus. E João fala sobre os filhinhos do Pai. Então talvez o seu aluno esteja neste nível, né, de ser uma criança. E quando você cuida de uma criança, o pai e a mãe ou o responsável tem de ter todo o cuidado possível, porque a criança ainda é muito frágil, né? Ela não fala, então ela chora para expressar a sua dor, a sua fome, quando está com frio ou com demasiado calor. Enfim, ela só tem aquela linguagem. Você tem que interpretá-la, você ainda não sabe exatamente o que ela quer dizer. O mesmo é com o novo convertido, ele não sabe nada ainda sobre Deus. Totalmente ignorante quanto à palavra, mas você tem que ter a maior atenção, o maior cuidado para que aquela criança cresça, que ela não morra,
sem o alimento, você tem que dar o alimento adequado, o leite sadio, a comida sadia. Não deixá-la à mercê do perigo. Uma criança recém-nascida, ela é totalmente dependente de cuidados. Você sabe como é? Uma criança recém-nascida, ela é muito frágil. Os seus sentidos de visão, audição, paladar, olfato, tato, ainda estão em formação. Todos aqueles sentidos estão sendo desenvolvidos com um olhar observador. É o mesmo com o novo convertido. Vai cuidando dele, vai atendendo ao choro dele, vai identificando qual é a maior necessidade dele naquela hora. Por exemplo, aquele dia ele está totalmente abatido, não sabe como agir diante de uma situação familiar, talvez de separação, talvez o marido tentando ir embora porque ela aceitou Jesus. Então, como agir nessa situação? Ela não sabe ainda. Então, tenha paciência. Você, primeiro, analisou qual é o nível espiritual deste novo convertido, do seu discípulo. Viu que ele ainda é criança, menino na fé, então vamos tratá-lo com muita sensibilidade, com muito cuidado, com muita atenção, porque ainda não tem raiz forte, não é sólido na palavra, não está estruturado ainda. Então, todo este cuidado é muito necessário. A criança precisa de extremo cuidado. O novo convertido, nesta fase de sua vida, quando ele é menino na fé, ele pode ser levado por qualquer tipo de doutrina, por qualquer tipo de opinião, porque falsos profetas estão aí, na televisão, na internet, no rádio, e às vezes esta criança, este novo convertido, ouve algo totalmente antibíblico. Por exemplo, ele ouviu no rádio que é preciso levar uma rosa branca para ser ungida na igreja, e ele vem, esse novo convertido, e comenta com você sobre isso. Como você mostrar na palavra que aquela rosa não é necessária, que ela está substituindo a fé? E o que é fé? Você vai sentar com essa criança, com esse menino na fé, com esse bebê recém-nascido, e dizer: olha, a Bíblia fala que a fé é algo que nós cremos que vai acontecer, mas ainda não vimos. Então, quando nós nos apegamos a um objeto, nós estamos anulando a fé, porque nós vemos o objeto e achamos que naquele objeto haverá poder para nós recebermos a bênção ou a vitória. Então, vá devagar, com muita sensibilidade, com muito amor e paciência, mostrando pela palavra de Deus que o que ela ouviu não está escrito na palavra de Deus, que isso é lícito, que até aconteça escândalos, porque isso aconteceria dentro do meio evangélico, mas ai daqueles que provocam o escândalo. Então, tenha paciência, não vá chegando e dizendo: você fica em cima dessas coisas, já te falei que não, isso não agrada a Deus, joga isso fora. Não, não é assim que você age com uma criança, com agressividade. Ela não sabe nada ainda, irmãos, isso é muito importante vocês terem em mente. Vocês estão com um bebê recém-nascido, ensinando como se alimentar, como apoiar a cabeça, como levantar, como pegar as coisas. É aos pouquinhos, não é com 2 meses que a criança já está pegando objetos, não está se interagindo com você. É uma coisa muito devagar. Então tenha paciência, vai explicando com amor, porque ela ainda menino na fé. Ela ainda é uma criança neste nível de amadurecimento, que precisa de muita, mas muita paciência, muito ensino da palavra de Deus. E assim nós vamos encerrando, e na próxima programação vamos falar um pouquinho agora já do jovem na fé, aquele que já saiu da infância, já consegue dar os seus primeiros passos, e vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Se despede Débora Miranda. Seu momento de aprender a alimentar seu irmão na fé. Espaço Eu e Mais Um.